Segundo e muito provavelmente o último clássico entre CSA e CRB na temporada de 2023. Dessa vez, válido pela Copa do Nordeste. Veja nesse vídeo as prováveis escalações, os desfalques que as duas equipes terão e também quem vai comandar ali o confronto, como as duas equipes podem se comportar no jogo aí na sequência do vídeo. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, hoje para falar desse confronto entre CSA e CRB, válido pela Copa do Nordeste. O confronto que vai ocorrer às 17 horas e 30 minutos no estádio Rei Pelé. É o segundo clássico no ano, na verdade é o terceiro. Teve um clássico pela Copa Alagoas, mas as duas equipes colocando os times de base para disputar, e é o segundo clássico de fato entre as equipes profissionais. O primeiro foi pelo Campeonato Alagoano, a equipe do CRB conseguiu uma vitória bem expressiva diante da equipe do CSA, um 3-1. Uma vitória que, assim, por mais que o CRB tecnicamente tenha uma equipe um pouco mais qualificada, mas não se esperava. A gente já viu vários clássicos com equipes em melhores momentos, com equipes melhores tecnicamente, não conseguindo sobressair tanto por conta do ambiente do clássico. Nesse confronto pelo Campeonato Alagoano, a equipe do CRB conseguiu sobressair, só que agora é um confronto válido aí pela Copa do Nordeste. Um CSA que vem de uma classificação na Copa do Brasil no meio de semana contra a equipe da Tuna Luz, um CRB que também conseguiu uma classificação no meio da semana contra a equipe do União. Antes de começar e trazer as prováveis escalações, trazer um pouquinho também do análise do que pode ser esse confronto, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o joinha aqui embaixo também, ativar o sininho de notificações para sempre que tiver um novo vídeo aqui no JP Comenta, você está recebendo. Vamos lá para o conteúdo, trazendo um pouco o momento das duas equipes, fazendo um retrospecto também do final da temporada passada. Olhando para o CSA, é um CSA que teve um rebaixamento para a Série C, um CSA que já nessa temporada conseguiu até uma vaga ali na Copa do Nordeste, na fase de grupos. A gente lembra, o CSA iniciou na verdade na fase preliminar, conseguiu avançar as duas fases preliminares, está na fase de grupos da Copa do Nordeste. É um CSA que também teve um grande baque nessa última semana, né, com uma desqualificação ainda na primeira fase do Campeonato Alagoano, mas é um CSA que conseguiu uma vitória na Copa do Brasil diante da Tuna Luz, uma vitória simples, 1-0 com o gol do Thomas Bastos. A primeira vitória sob o comando do Vinícius, né? O Vinícius chegou contra a equipe do Coruripe, que era o último jogo ali, o CSA dependia apenas de si para avançar no Alagoano, terminou tendo o empate, e aí o Vinícius conseguiu essa primeira vitória comandando o CSA pela Copa do Brasil, e agora vai para o Clássico, né? Daqui a pouco a gente vai ter as prováveis escalações, olhando o CRB. O CRB que conseguiu a manutenção ali na segunda divisão do Brasileiro, um CRB que conseguiu com muita tranquilidade avançar na liderança do Campeonato Alagoano para a fase semifinal, e é um CRB que ocupa ali a terceira colocação do Grupo A da Copa do Nordeste. Não perdeu ainda na temporada de 2023 com a equipe profissional. Na Copa Alagoas até perdeu, mas nas competições onde coloca o time oficial, o time principal, o CRB vem aí com a invencibilidade. Inclusive, durante a semana, pela Copa do Brasil, primeira fase, conseguiu uma vitória sobre a equipe do União. Trazendo já um pouco para esse jogo. É um CSA que tem, ainda falando também um pouco do retrospecto, um CSA que tem problemas extracampo, vive ainda com muita turbulência fora de campo, tem o desfalque do Giovani e também do Guilherme Rende, os desfalques, né? Giovani, Guilherme Rende e o Robinho. O William Oliveira sentiu um problema e é dúvida para o jogo. Há uma expectativa de que ele retorne para esse confronto diante do CRB, mas ainda não é certo. Pelo lado do CRB, é um CRB que vai aí com força praticamente máxima para esse jogo diante do CSA. A gente já vê as duas escalações, as duas prováveis escalações, na verdade, na tela. Começando com a equipe mandante, né? No Campeonato Alagoano, o CRB foi o mandante, e aí há uma combinação de onde um for mandante, o outro no outro confronto o outro será. No caso, o CRB, mandante do Campeonato Alagoano, a equipe do CSA mandante na Copa do Nordeste, um CSA que deve começar com o Dalberson no gol. Na lateral direita, muito provavelmente o Jonathan deve atuar, né? O Jonathan foi uma surpresa diante da Tuna Lusa, mas conseguiu corresponder, mas há uma possibilidade também do Everton Silva estar atuando aí nessa lateral direita. O Everton Silva é um lateral um pouco mais agressivo, que apoia um pouco mais, o Jonathan já é um cara que tende
a ficar um pouco mais no setor defensivo, mas muitas vezes comete algumas falhas como um defensor. Olhando o restante do sistema defensivo, Paulo César, jogador que veio da equipe do Potiguar, chegou aí para ser uma terceira opção, só que aí o Douglas machucou. Na verdade, o Paulo César não chegou ainda no momento que o Douglas tinha se lesionado. O Douglas era o titular, saiu, machucado. O Thales ganhou a posição, só que aí o Thales foi tendo algumas atuações abaixo. Paulo César ganhou a posição e deve ser esse zagueiro direito do CSA. O outro zagueiro é o Xandão, que já fez história no CSA, que já teve boas passagens pelo CRB. Boas passagens não, mas já teve uma passagem pelo CRB. Na lateral esquerda, o Pará, eu acho que é um defensor que eu acho que é um dos dessa linha defensiva, é o que tem uma qualidade ou que tem um potencial de incomodar a defesa adversária. Nesse corredor esquerdo, o Pará tem um potencial de avançar um pouco mais do que o Jonathan do outro lado, por exemplo. E aí no meio de campo, a dúvida do William Oliveira, né, por conta dessa lesão que ele teve no jogo contra a Tuna, e aí pode pintar o Almir Luan, né? O Almir Luan é um defensor da linha defensiva de fato, mas pode ser deslocado ali para o meio de campo para atuar como um volante. O problema é, o William Oliveira vinha sendo um jogador central no sentido de defendia muito bem essa linha frente à zaga e também ajustava muito esse meio de campo, né? Distribuía esse jogo do CSA. O outro volante, o Bruno Matias, com mais liberdade para avançar, pisa um pouco mais no campo adversário. E um pouco mais à frente, o Thomas Bastos. Thomas Bastos, autor do gol do CSA diante da equipe da Tuna, é o 10 aí desse CSA. O outro jogador que vinha competindo, mas na verdade vinha jogando ao lado do Thomas Bastos, era o Giovani, que está lesionado. Já falei sobre isso. O ataque do CSA é o grande ponto fora da curva. Na verdade, é uma curva que já não é tão boa. O sistema defensivo do CSA não corresponde em muitos momentos. O meio de campo também não vem correspondendo em vários momentos. E o ataque consegue ainda ser abaixo disso. O ataque não tem um centroavante de origem. É um ataque que conta aí, muito provavelmente deve contar com o João Felipe no comando, com o Caio Nunes na ponta esquerda. E do lado direito tem uma dúvida do Juan, tem uma dúvida do Giancarlo ou aí do Thiaguinho podendo atuar. O Juan ganhou preferência, o Thiaguinho entrou no decorrer do jogo da Tuna, mas é um novo treinador, vai apenas para o terceiro jogo, ainda está fazendo alguns testes. Mas o restante do grupo deve ser isso mesmo. Na ponta direita que tem mais alguma dúvida, mas falando sobre como o CSA deve jogar. Esses pontas, do lado direito, o ponta direito e o ponta esquerdo, Caio Nunes, deve voltar bastante para o meio de campo e fazer uma linha ali com praticamente 5 jogadores. O CSA deve jogar aí num 4-5-1 quando não tiver a bola. E um pouco mais à frente, o João Felipe um pouco mais avançado. Acho que um ponto que o CSA pode utilizar um pouco mais é a velocidade desses homens de frente. Já que não tem um centroavante cravado, um centroavante de fato ali, de origem, usa a velocidade desses caras da frente. O CSA não vem conseguindo fazer isso. Pode usar um pouco mais. Olhando para a equipe adversária, olhando para o CRB, é um CRB que vem muito sólido em todos os setores praticamente. CRB que deve aí ter o Diogo Silva no gol, lateral direita o Matheus Ribeiro ou Hereda. Matheus Ribeiro deve ganhar preferência, né? A gente percebe que é o Matheus Ribeiro que já era conhecido, já chegou ali com um crédito de já ter trabalhado com o Humberto Louser. E o Hereda é um lateral muito equilibrado, na verdade eu acho o Hereda até mais equilibrado no sentido de defende bem e apoia bem até mais do que o Matheus Ribeiro. Só que o Matheus Ribeiro vem ganhando preferência aí na escolha do Humberto Louser. A dupla de zaga, Gum e Alemão. Lateral esquerda do CRB deve ter aí o Romão, né? O Guilherme Romão nessa lateral esquerda. Luiz Henrique chegou do Bahia, mas a gente percebe que ainda falta uma compreensão do que o Humberto Louser pede para ele. Às vezes, quando coloca o Luiz Henrique, ele não dá opção, não avança tanto como o Romão em muitos momentos avança. O Romão consegue dar um pouco mais de suporte, inclusive quando o Romão não está em campo, a gente vê um jogo do CRB muito previsível pelo corredor direito, com o Matheus Ribeiro ou o Hereda, ou tentando o corredor central. O meio de campo, falando de corredor central, o meio de campo do CRB deve ter aí Auremir, que é o volante um pouco mais recuado, que não tem tanta liberdade de avançar, mas ele ajuda demais nessa construção das jogadas, o início da construção das jogadas, às vezes ficando até entre os zagueiros, né? Pega a bola entre os zagueiros, começa a construção do jogo do CRB. O Juninho é um volante, só que é um volante um pouco mais solto, um pouco mais com um pouco mais de liberdade para pisar no campo adversário. E a gente tem um CRB que tem uma briga ali entre o Longini ou o João Paulo. O Longini agrega um pouco mais de experiência, o João Paulo tem um pouco mais de intensidade, né? Então, dependendo do jogo, pode encaixar melhor um
ou o outro, né? Eu acho que para esse jogo diante do CSA, o Longini pode encaixar melhor. Ele já demonstrou isso no primeiro clássico, foi o homem do jogo, né? Foi o craque da partida diante da equipe do CSA no primeiro clássico de 2023. E no ataque, é um CRB que está bem definido ali com o Anselmo Ramon, Mike na ponta direita, o Renato na ponta esquerda. Mike e Renato são jogadores que às vezes somem um pouco da partida, mas são jogadores que vêm decidindo muitas vezes, principalmente o Renato. Aparece em poucos momentos do jogo, mas decide muito bem as jogadas. O Anselmo Ramon vem em uma boa fase, né? Na verdade não é fase, né? É de fato a qualidade, de fato como é tecnicamente o Anselmo Ramon. Às vezes ele desloca muito da área, às vezes ele não consegue fazer uma presença de área muito para ajudar a construção do meio de campo, mas o Anselmo Ramon tem um poder de definição absurdo aí nesse ataque do CRB. O CRB que deve ter muito essa posse de bola no jogo contra o CSA. Vamos ver, não acredito que vai ter tanta superioridade como foi no jogo do Campeonato Alagoano. Acho que o CSA pode conseguir equilibrar um pouco mais, tentando anular algumas situações. Eu acho que povoando o meio de campo, colocando a linha de 5 meio jogadores do meio de campo do CSA, pode dificultar um pouquinho essa armação do CRB. Mas é um CRB que é favorito. Lembrando, é provavelmente o último clássico de 2023 entre CSA e CRB, já que o CSA não foi para as finais do Campeonato Alagoano, e aí as duas equipes só podem se enfrentar numa reta final de Copa do Nordeste ou um difícil confronto, né? Sorteio, mas difícil confronto, se as duas equipes avançarem na Copa do Brasil. Então, é uma possibilidade raríssima de acontecer um novo jogo, além desse jogo do sábado, aí para CSA e CRB, assim, a gente já viu em muitos momentos equipes que, um clássico entre CSA e CRB, onde um não estava tão bem, mas o outro, por conta do peso, do ambiente do jogo, conseguindo equilibrar, conseguindo fazer um jogo de fato, dando o jogo, né, dando um equilíbrio nos últimos 4 jogos que a gente teve, tirando da Copa Alagoas. Foram 2 vitórias do CRB, 2 empates. A última vitória do CSA foi no Campeonato Alagoano de 2022. Queria que você comentasse aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você espera para esse clássico de CSA e CRB pelo Campeonato do Nordeste. É um CSA que ocupa a 5ª colocação, com a vitória entra no G4, e um CRB que tenta se firmar dentro desse G4 aí do Grupo A da Copa do Nordeste. No momento o CRB é o 3º colocado. Novamente, se inscreve aqui no canal, deixa o joinha também e compartilha o vídeo, porque isso ajuda demais o meu trabalho. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.